Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Thaís Lopes e hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Vamos chamar esse quadro então de ansiedade. Você não está sozinho, porque quanta gente sofre de ansiedade, não é mesmo? Então, afinal, o que é ansiedade? A ansiedade é uma reação comum do nosso corpo, é uma reação química que a gente libera adrenalina, né? É uma substância dentro do nosso corpo que ele tá sempre ali presente como uma sobrevivência. Ela tá sempre entre luta e fuga, por exemplo. Se a gente tá com uma expectativa muito grande, falar em público, algo que a gente não tá preparado, aguardando alguma coisa, uma chegada grande, a gente sente essa ansiedade, o nosso corpo libera essa substância e isso é ansiedade. É essa apreensão do que pode acontecer, do que está acontecendo, é um instinto mesmo de sobrevivência. Isso é ansiedade normal. Só que quando esses sintomas, eles começam a ser excessivos, eles começam a trazer problemas para a nossa saúde, sendo física ou psicológica. Então, quais são os sintomas físicos da ansiedade? Então, quando a ansiedade, ela se torna um problema em excesso, né, essa substância em excesso, não só a adrenalina, mas como outras, a gente tem como sintomas físicos: falta de ar, diarreia, ânsia de vômito, medo, dor de cabeça, tensão muscular, entre outros, né? Tremores, a gente tem medo de todo mundo. E esses são sintomas físicos de uma ansiedade quando não é normal. Isso, gente, não é normal. Eu vou falar novamente. Sabe quando a gente faz uma compra pela internet e vai chegar por correio? E a gente fica lá naquela expectativa, será que chega hoje, será que chega amanhã? A gente fica lá atualizando o site do correio toda hora, porque a gente tá ansioso pra poder chegar aquele produto, pra gente poder usar aquele produto. Isso é uma ansiedade boa. A gente tá esperando, a gente tá criando dentro da gente uma expectativa, e isso é uma ansiedade boa. Mas quando essa expectativa sobre uma situação, sobre aguardar alguma coisa ou sobre você fazer alguma coisa te causam esses sintomas que eu listei, entre outros, claro, porque cada corpo reage de um jeito, isso não é normal. Começa a ser tratado como um transtorno de ansiedade. Deixa eu fazer um parênteses aqui de uma vez que eu tive uma crise de ansiedade tão grande. E assim, eu não lembro o motivo que me levou àquilo, porque às vezes é inconsciente, tá? Nem sempre a gente tem um motivo ou razão. Às vezes está dentro da gente, é inconsciente da gente. O nosso próprio corpo, ele tá produzindo essa ansiedade sem necessidade, quando é o transtorno, no caso, que eu achei que eu fosse infartar. Eu lembro que eu deitei pra poder dormir. Já morava aqui nesse apartamento, já tava assim bem controlado de depressão, todas as crises já estavam bem tranquilas, mas eu lembro que eu deitei pra dormir naquela noite e eu sentia que meu coração ia sair do peito. Eu levantava, a sensação era de desmaio. Eu suava, eu suava muito, e eu tenho um ar-condicionado no quarto, mas eu suava demais, a minha mão suava demais. E eu lembro assim que as minhas pernas, elas pareciam que criavam vida. Eu queria correr, eu queria sair pelo mundo, eu queria sair do local que eu tava, mas eu não tinha destino porque eu não sabia pra onde eu ir, porque eu tinha medo do que eu podia encontrar na rua. Então era uma coisa muito louca, eu não queria estar onde eu tava, mas eu tinha medo de ir pra qualquer outro lugar. Eu suava demais e meu coração parecia que ia sair pela boca. Aí eu falei, vou infartar. Peguei o carro, fui pro hospital. Aí cheguei lá falando que eu achava que eu ia infartar, que meu coração tava acelerado, que aí eu já comecei a sentir azia, dor no peito, falta de ar. Fiz um eletro e meu eletro estava normal. Era apenas ansiedade. Tomei um ansiolítico, um calmante e melhorei. Então, assim, conseguem perceber que esses sintomas físicos não são normais e eles interferem diretamente no nosso bem-estar ou no nosso dia a dia? Fora os sintomas físicos, que já são muitos e bem ruins, a gente também tem os sintomas psicológicos, né? Vamos chamar de emocionais. Os sintomas emocionais, né? As causas emocionais, que são... Eu tô olhando pra cá porque eu tô lendo, tá? Porque nem tudo eu lembro. E, como eu disse, cada corpo reage de um jeito. Então, a gente tem medo. O medo, eu lembro que, pra mim, o medo foi um grande causador de ansiedade. Também porque eu tive muita relação traumática
que me fez ter muito medo. Então eu desenvolvi muita ansiedade por medo. Sempre medo de acontecer alguma coisa que às vezes nem tinha nada pra acontecer, mas na minha cabeça eu tava lá esperando que fosse acontecer pra eu poder me proteger. Então era isso, né, que eu sentia. Então eu tinha muito medo. É um sintoma também de ansiedade, de vergonha. Evitar pessoas ou lugares. Eu acho que evitar pessoas e lugares é o que eu mais faço até hoje. Isso pode ser uma característica de personalidade, mas se você não era assim antes e hoje você evita pessoas, hoje você evita ir a alguns lugares porque você se sente mal, por exemplo, uma praça de alimentação de um shopping que é sempre lotado, muita falação, e você evita de ir lá porque você se sente mal, então isso pode ser um sintoma físico de ansiedade. Você tá sempre tensa, sempre nervosa, sempre irritada, você tá com pelo de gato, você tá com insônia. Você perde a esperança da vida, você acha que não tem futuro, você não consegue dormir nunca, porque a sua mente tá sempre lá, o seu corpo tá cansado, mas você não consegue dormir. Então, eu acho assim, que de sintoma emocional, o medo e a tristeza, elas estão andando assim muito lado a lado nessa parte emocional da ansiedade. E, gente, agora o mais sério de todos, ansiedade não é frescura. Eu escuto muita gente falar assim, mas todo mundo é ansioso, todo mundo tem um pouquinho de ansiedade. Realmente, todo mundo é ansioso, porque a ansiedade, a ansiedade mesmo, ela é comum a todo ser humano que tem sistema nervoso central. Porque, como eu disse, ela é uma reação comum do corpo. Mas quando eu tô falando sobre o transtorno de ansiedade generalizada, eu tô querendo falar do problema, de quando essa ansiedade deixa de ser normal, de quando o nosso corpo tá em desequilíbrio, tá certo? Então vamos lá. Quando você vê uma pessoa passando por esses sintomas e a pessoa fala assim, nossa, estou com uma crise de ansiedade, não fala pra ela não, senta ali e se acalma, tá? Toma um copo d'água, vai dar uma volta, lê um livro, ocupa a mente. Tudo bem, ocupar a mente é importante, passear é importante, você achar hobbies que te acalmam é importante, mas se a pessoa está com uma crise de ansiedade, a primeira coisa que você tem que fazer é se perguntar se ela se trata, se ela tem acompanhamento médico, se ela toma medicação, se ela faz terapia, porque a ansiedade, o transtorno de ansiedade é uma doença, tá certo? Coisa muito comum é a gente confundir medo e ansiedade. O que é o medo e o que é a ansiedade? Porque eles se parecem muito. O medo, vou dar um exemplo, eu tenho um cachorro grande. Às vezes a pessoa que vem na minha casa pra comprar um brigadeiro, pra fazer uma unha, pra fazer uma maquiagem, ou vem aqui pra poder me visitar antes da quarentena, né? Ela vê o meu cachorro e ela sente medo do meu cachorro porque ele é grande. Embora ele seja um Golden Retriever, ele não vai causar mal nenhum a ninguém, mas ele é um cachorro grande, tem dentes grandes e tem muita força. Então a pessoa fica com medo do cachorro. Agora, a ansiedade é você criar na sua mente, o seu corpo ter uma resposta de alguma coisa que pode acontecer no futuro, que não tá acontecendo naquele momento. Veja bem, eu sou uma pessoa desconhecida, entrei nessa casa, tem um cachorro grande. Então, ó, o risco tá ali do cachorro me atacar. Isso é o medo. Eu tenho medo do cachorro grande. Mas eu estou na praia, verão, e eu crio na minha mente que eu vou entrar na casa de alguém um dia e vai ter um cachorro grande e esse cachorro vai me atacar. Você entende que isso é uma suposição que a sua mente cria? É confuso, eu sei, mas o medo é quando a coisa tá acontecendo ali e você sente medo daquela situação, daquela coisa, daquele momento, das coisas que estão acontecendo. Mas a ansiedade, por exemplo, eu tenho medo de andar de avião. As pessoas têm medo de andar de avião. Mas qual que é o medo de andar de avião? É entrar no avião? Não, é o avião cair. Esse é o nosso medo. Mas imagina que você entre no avião, porque você precisa fazer uma viagem a trabalho, férias, enfim, você precisa entrar num avião. E dentro do avião você começa a se sentir mal porque a sua mente ela começa a projetar que o avião vai cair. Isso é ansiedade. Conseguiram, assim, diferenciar uma da outra? Eu quis deixar claro essa diferença do medo da ansiedade, porque a ansiedade ela causa transtornos de pânico, que a gente chama de síndromes do pânico. Logo que eu comecei a ter problemas de depressão e ansiedade, eu me lembro que eu fiz o Anderson comprar cortinas pra colocar nas janelas porque eu tinha medo de que alguém pudesse me ver durante a noite. Eu tinha medo
das pessoas. Então, eu trabalhava com atendimento ao público na época, e toda vez que entrava alguém pela porta do local que eu trabalhava, eu ficava com medo daquela pessoa, porque eu tinha um medo, como é que eu vou dizer? Eu superestimava o meu medo, na verdade, né? Tudo bem, podia entrar um assaltante na loja? Podia entrar um assaltante na loja, mas eu ia viver com o medo de que toda hora que entrasse um cliente, eu achasse que essa pessoa seria alguém que me fizesse mal, que fosse me ferir. Eu não conseguia ir no portão de casa, eu não conseguia ir na rua, dentro do carro eu precisava ficar com os vidros fechados, todo mundo que se aproximava de mim eu tinha medo. Então o síndrome do pânico, ele é muito complicado, porque você tá sempre pensando que você tá em perigo. E isso é uma das causas, né, que é um dos problemas que a ansiedade causa, na verdade. O síndrome do pânico te deixa isolado. E com o isolamento, você acaba afastando todo mundo de você. Você acaba se afastando de tudo e de todos, na verdade, né? E você começa a criar paranoias na sua cabeça de que as coisas vão acontecer, ou de que todo mundo em sua volta tá ali pra te ferir, na verdade. E não tá acontecendo isso. Mas na sua cabeça tá acontecendo e o seu corpo tá reagindo a isso. Então precisa ser tratado, né? Vamos falar sobre a forma de tratamento? De tudo nesse vídeo, o que eu mais fico feliz em poder dizer é que a ansiedade tem tratamento. E necessariamente, nem sempre você precisa de tomar medicação. Às vezes você consegue controlar a sua ansiedade e fazê-la voltar ao normal. Gente, eu tô muito cansada de gravar vídeo aqui em casa e ter sempre um trator dando ré, um caminhão subindo, um vizinho fazendo obra. Sempre sai no fundo dos meus vídeos isso. Eu tava falando que muitas das vezes você não precisa tomar medicação, mas só quem pode te dizer se você precisa ou não é o médico. Então eu acho muito importante, sim, você fazer o acompanhamento com o psiquiatra para que ele avalie o seu quadro clínico, mas acima de tudo, façam terapia. Eu acho que eu vou colocar isso como fixar isso em tudo que eu falo na vida. Façam terapia. Terapia devolve a vida da gente. Porque o psicólogo, o terapeuta, ele vai conseguir identificar junto com você os gatilhos que fazem você ter naquele momento uma crise, naquele momento um ataque de pânico. Porque a ansiedade, na verdade, embora ela esteja presente 24 horas no seu dia, tem momentos que ela se vê mais presente. Tem momentos que você não consegue controlar, tem momentos que você não consegue nem reagir a ela. Então, o psicólogo, ele vai te ajudar a identificar o que tá causando isso. A gente chama isso de gatilho. O que tá causando a minha síndrome do pânico? O que tá causando esse ataque de pânico? Eu vejo pessoas e eu fico nervosa, mas o que causa isso? Então, o terapeuta, ele vai te ajudar. E eu acho que, de longe, assim, existem muitos métodos de você conseguir se acalmar, mas eu quero falar em outros vídeos sobre estratégias que você pode ter para poder se acalmar no momento, que eu acho que o mais importante de todos, vou até deixar uma aqui logo, é o aqui e agora. Porque, como eu falo, a ansiedade, ela é um medo do futuro, né? Das coisas que podem vir a acontecer com você, não é do que tá acontecendo agora. Então, o mais importante de todos, eu acho que a estratégia principal para você conseguir se controlar numa crise de ansiedade é pensar: eu tô aqui agora. O que tá acontecendo agora? Tá acontecendo um incêndio que eu preciso fugir? Tá acontecendo um tiroteio que eu preciso me esconder? Tá acontecendo alguma coisa que eu preciso correr? Não, não tá acontecendo. Então, senta, respira e se acalma. O que eu aprendi recente, que me ajuda muito, foi também a minha terapeuta, psicóloga, que é a Maria da Penha. Beijo, Maria da Penha. Obrigada por tudo que você já fez por mim e faz até hoje. Foi a técnica da respiração. Então, ela sempre me ensinou a inspira, solta, conta 1. Faz isso até chegar a 10. Quando chegar a 10, retorna do 1. Respira, solta, 2. Então, quando você começa a colocar a sua atenção à respiração e aos números que você precisa contar, e você começa a enxergar que à sua volta
tudo está normal, que você consegue respirar e contar e as coisas não vão acontecer de ruim com você, você consegue trazer a sua mente pro local, pro presente, pro ambiente que você tá, e isso acalma. Gente, bem de pertinho aqui, agora só pra vocês entenderem que saber identificar que você está com ansiedade não quer dizer que você sabe se tratar, tá? E, como o vídeo sugere, você não tá sozinho. Eu sou a primeira aqui, ó, pra poder dizer pra você que eu sofro de ansiedade. E é muito complicado, eu sei. E o mais complicado de todos pra mim da ansiedade é as pessoas olharem pra você e enxergarem você como uma pessoa normal e não entender que você está doente e às vezes tem aquele preconceito. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de ansiedade. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil ele lidera essa marca de pessoas com maiores números de ansiedade, com 9,3% da população brasileira. Ah, Thaís, 9,3% é pouco. Não, gente, não é. Porque a gente não pode considerar que quase 10% da população sofra de uma doença que muitas das vezes não é tratada por preconceito, tá? Então, hoje eu trouxe pra vocês o que eu entendo sobre ansiedade, os sintomas físicos, alguns, né? Porque, como eu disse, cada corpo reage de um jeito. E eu acho que o mais importante é a gente saber identificar e aceitar que a gente tá doente e procurar ajuda. Eu volto no próximo vídeo pra falar sobre técnicas que eu descobri que funcionam pra mim, que ajudam muito a controlar uma crise de ansiedade, mas são paliativos e eles andam aqui, ó, lado a lado, paralelos com a terapia e com os remédios que eu tomo, tá bom? Gente, muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo. Beijos!